Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Laura Pessina e eu sou a criadora da página Una Santa Católica no Instagram. Eu estava muito ansiosa para hoje, foram meses de muita reflexão para criar essa aula e montar esse conteúdo para vocês. Desde que eu comecei a interagir mais com vocês no Instagram, eu tenho notado que muitas dúvidas, muitas mesmo, são iguais e a maioria são sobre coisas básicas da fé católica. Eu sempre falo para o Matheus que eu fico muito decepcionada comigo mesma porque eu não consigo responder todo mundo. São milhares de perguntas cada vez que eu abro uma caixinha e não tem como responder todas. Aí depois de pensar muito, eu resolvi fazer essa aula. Eu me vejo muito nas dúvidas e nas histórias que vocês me mandam e há menos de 2 anos eu estava exatamente nesse lugar, perdida e cheia de dúvidas. Mas daqui a pouco eu vou contar um pouco da minha história com mais detalhes para vocês. Eu ainda tenho muitas dúvidas, mas hoje eu já tenho certeza que eu não estou mais perdida. Hoje você vai sair dessa aula um pouco menos confuso, com algumas dúvidas a menos e com a ideia de um caminho para seguir. Eu fiquei muito tempo da minha vida me sentindo deslocada, com um vazio que eu não entendia de onde vinha. Hoje eu sei que me faltava religião. Não é só acreditar em Deus, eu sempre acreditei em Deus. Faltava prática, faltava um caminho certo, faltava seguir de verdade os ensinamentos, faltava entender muita coisa. E entender o básico me fez ver o mundo de outra forma e preencheu esse vazio com um caminho para seguir. Agora eu sei o que me falta, eu sei onde buscar e procuro crescer a cada dia. Eu tenho certeza que hoje você vai se identificar com vários pontos da minha história e vai também tirar muitas dúvidas que te incomodam e você pode nem perceber. No fim da aula, eu vou ter te ensinado o mínimo que você precisa saber sobre a fé católica. Nós vamos passar por história, tipos de pecado, sacramentos, vamos falar sobre a missa, sobre a oração, enfim, sobre a base do caminho que preencheu o meu vazio. Eu só peço de coração que você fique até o final. Eu realmente acredito que esse conteúdo que eu preparei com tanto carinho pode te ajudar muito, assim como me ajudou. No final, eu ainda tenho um convite muito especial para você. Antes de começar, eu quero te convidar para fazer uma oração junto comigo. É uma oração que eu repito diariamente, todas as manhãs. Eu vou colocar ela aqui embaixo para você acompanhar. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, vamos lá. Eu dividi o conteúdo em partes. Eu vou falar um pouco sobre a origem do catolicismo e a busca pela santidade, depois de pecado e perdão, dos sacramentos, da missa e de oração. A ideia aqui é abordar os pontos principais para a prática da religião. É trazer o mínimo e um caminho que você pode se aprofundar depois. Eu vou começar pela trajetória fascinante do catolicismo, essa tradição que moldou boa parte da história. Tudo começou com Jesus, um verdadeiro visionário que escolheu seguidores dedicados, os apóstolos, incluindo Pedro, para disseminar suas ideias pelo mundo. Após a partida de Jesus para o céu, Pedro e os apóstolos assumiram o comando, fundando as bases da igreja cristã. A liderança evoluiu ao longo do tempo, chegando nos papas, considerados os sucessores de Pedro. Na história, a Igreja Católica cresceu e enfrentou desafios como as perseguições romanas, mas ganhou força com o Edito de Milão em 313 d.C., que garantiu a liberdade de culto aos cristãos. Ao longo dos séculos, a Igreja se expandiu, incorporando diversas culturas e resistindo às turbulências da Reforma Protestante. Hoje é uma instituição global, desempenhando um papel significativo na vida de milhões. Essa jornada repleta de desafios e adaptações é uma história de resiliência. A Igreja Católica continua a ser uma presença marcante, enfrentando as questões atuais enquanto mantém suas tradições e valores. É um legado que nos conecta ao passado, nos desafia a refletir sobre o presente e nos guia para o futuro. Mas para onde a Igreja nos leva? O que a gente está buscando? A resposta é simples: estamos buscando a santidade, estamos buscando o céu, estamos buscando a vida eterna. E não pense que eu estou falando que temos que ser perfeitos, que somos santos. O que eu estou falando aqui é que temos que buscar a santidade a todo momento, em todos os lugares. É isso que a igreja nos propõe, é isso que o próprio Cristo espera de nós. Sermos melhores a cada dia, sempre com os olhos voltados para o céu. Viver uma vida santa é seguir a vontade de Deus, é uma preparação para chegar ao céu. A cada passo em direção à santidade, nos aproximamos da presença divina, onde encontramos alegria, paz e amor em sua forma mais pura. É onde conseguimos preencher os nossos vazios. O céu é onde queremos chegar, onde experimentamos amor, paz e alegria sem fim.
É a felicidade perfeita e a realização espiritual. Buscar a santidade implica em um processo contínuo de purificação, reduzindo a necessidade de purificação no purgatório. Essa é sempre uma grande dúvida: o que é o purgatório e quem vai para lá? As almas no purgatório são destinadas ao céu e passam por um processo de purificação para alcançar a completa santidade, ou seja, só temos dois caminhos: o céu e o inferno. Quem vai para o purgatório, na verdade, já está destinado ao céu. E o inferno? O inferno é o oposto do céu. É o estado de separação eterna de Deus, marcado por sofrimento, angústia e desespero. Mas, Laura, por que Deus iria enviar alguém para o inferno? Deus não envia almas para o inferno. O inferno é uma escolha feita ao rejeitar Deus e viver em desacordo com seus ensinamentos durante a sua vida. A busca pela santidade não é apenas uma jornada pessoal, é um caminho seguro para o céu e uma defesa contra o purgatório e o inferno. Ao perseguir a santidade, nos preparamos para a comunhão eterna com Deus, purificando nossas almas e evitando caminhos que nos afastariam dele. Ser santo é a aventura mais incrível que podemos viver. É esse o destino do caminho que a Igreja nos propõe. Mas o que te afasta de Deus? O que nos leva ao caminho do inferno? O pecado. É impossível que busquemos a santidade se a gente não sabe o que desagrada a Deus, se não sabemos o que é pecado e o que é grave ou não. Os pecados são classificados em dois tipos, os veniais e os mortais. Os pecados veniais são desobediências menores que enfraquecem, mas não quebram totalmente a nossa relação com Deus. Eles não levam à condenação eterna se não forem praticados repetidamente. São as pequenas mentiras, pensamentos impuros sem consentimento pleno, enfim, coisas menores. Esses pecados podem ser perdoados com a oração, atos de contrição e participação na missa. Já o pecado mortal é uma ação séria, feita conscientemente. Nesse caso, você não pode comungar e se desconecta totalmente de Deus. Aqui estamos falando de assassinato, adultério, roubo grave, dentre outros atos que vão contra os mandamentos de Deus. Esses pecados podem ser perdoados também, porém é necessário o arrependimento genuíno, a confissão a um padre e a realização de penitência. É muito importante a gente ter consciência dos nossos pecados, nos arrependermos de verdade e buscarmos sempre a confissão. Nunca saberemos quando será o nosso último suspiro e temos que estar sempre preparados para ele. Quando confessamos nossos pecados e participamos regularmente da Santa Missa, estamos em estado de graça. Dessa forma, se Deus nos chamar, nosso destino será o céu e esse é o nosso grande objetivo. Nesse caminho de santidade que a Igreja nos apresenta, existem os sacramentos. Devemos estar muito atentos a eles e entender a importância deles na nossa jornada. A Igreja define os sacramentos como sinais eficazes da graça instituídos por Cristo e confiados à Igreja. Santo Agostinho define como sinais visíveis de uma graça invisível, instituídos para nossa justificação. Os sacramentos são rituais estabelecidos pelo próprio Jesus Cristo e praticados pela Igreja. São sinais eficazes da graça de Deus que proporcionam uma experiência da presença divina. Na prática, quais são os sacramentos da Igreja, então? São o batismo, a comunhão, o crisma, a confissão, a unção dos enfermos, a ordem, que é o sacramento dado aos padres, e o casamento. Cada um deles tem o seu significado e importância. É importante que você busque conhecer cada um deles mais a fundo para entender o que é ser batizado, o que é o casamento na Igreja Católica, quais os deveres de um casal que se casa na igreja, por exemplo. No final da aula, eu vou te dar a oportunidade de se aprofundar bastante nos conceitos dos sacramentos e entender cada um deles com mais detalhes. Até aqui eu já te contei um pouco da história da religião, falamos sobre pecado, perdão e sacramentos. Mas uma coisa que está sempre na minha caixinha são dúvidas sobre a missa. A missa é chata, a missa é entediante, a missa não passa, o que significa tal coisa, enfim, é uma infinidade de dúvidas e reclamações. A missa é fundamental para o católico e entender o que acontece durante o rito faz com que você veja sentido em estar ali. Você começa a apreciar cada momento e entender a grandiosidade por trás de cada ato. A missa foi instituída por Jesus na Quinta-feira Santa, onde ele partiu o pão e distribuiu o vinho aos discípulos. O rito da missa foi evoluindo, refletindo a fé ao longo dos séculos, até chegarmos no rito que temos hoje. Muita coisa mudou, mas a base continua ali, a mesma. Na missa temos diversos símbolos. A roupa que o padre usa diz algo, as velas, as cores, os materiais que compõem o altar, o cálice, por exemplo.
Tudo ali tem um porquê. Nós teríamos que ter muito mais tempo para falar sobre todos os pontos e simbologias da missa. Vamos ter essa oportunidade, mas o que eu quero que você entenda é: na missa recebemos a Eucaristia, e esse é um momento fundamental para o cristão católico. Não podemos não participar da missa, nem que seja apenas aos domingos. Você buscando entender um pouco sobre a liturgia e os símbolos, eu tenho certeza que a missa vai ser vivida de uma maneira totalmente diferente. Até que você entenda, não deixe de ir. Por experiência própria, eu posso te garantir que a prática da religião pode vir antes da real conversão. Já já eu vou contar para você o porquê. Bom, eu estou aqui mais colocando pontos para que você busque do que realmente aprofundando em cada um deles. Seria impossível fazer isso em uma única aula, mas esse foi o caminho que eu percorri. Eu entendi primeiro a origem, entendi o que eu deveria buscar para a minha vida, aprendi sobre o que me afastava de Deus e dei significado aos ritos da religião, para poder aproveitar ao máximo todos os momentos. Uma coisa que eu ainda não falei, mas é fundamental, é a oração. Nada se sustenta se você não tiver uma rotina de oração. Quando eu comecei a rezar, muitas vezes eu não sabia o que eu estava fazendo. Várias vezes eu mandei mensagem para o Mateus para perguntar o que eu rezo agora, mas foi praticando que eu aprendi a me conectar com Deus. A oração é o elo que une nossos corações ao coração de Deus. É a forma de falar com Ele, compartilhando nossos pensamentos, emoções e anseios. E quais são as atitudes que precisamos ter no momento da oração? A primeira atitude é a humildade. Ela é como uma chave que abre o coração de Deus. A segunda atitude é a persistência na oração, que mostra a nossa confiança na fidelidade de Deus, por mais que possa parecer que Ele não está nos ouvindo. A terceira atitude é a simplicidade. Eu sei que muitas vezes parece desafiador conversar com Deus. O que eu falo? Como eu rezo? Será que eu estou fazendo certo? Você precisa entender que não é necessário usar frases elaboradas e palavras difíceis. Deus valoriza a simplicidade. A quarta atitude é a fé. Ela nos lembra da presença constante de Deus em nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis. Não é só fé na busca de favores pessoais, mas também o desejo de compreender e aceitar a vontade divina. Tendo esses 4 pontos em mente, você certamente já consegue melhorar a sua oração, consegue ficar atento para rezar da melhor maneira possível. A oração, para mim, fecha o mínimo que você precisa saber. Se aprofundar em cada um dos pontos que passamos é fundamental para que você entenda e trilhe o caminho proposto pela Igreja para chegar ao céu. Eu espero muito ter ajudado vocês até aqui, mas eu quero muito ajudar mais. Eu demorei muito para enxergar o quanto a religião é fundamental na minha vida. Eu vivi anos sem me importar com isso, sempre tive a sensação de que algo estava faltando. Sempre tinha um espaço vazio e agora eu vejo que nada se sustenta fora da religião. Todos aqui só me conhecem pelo Instagram e lá pode parecer que eu sempre fui assim. A impressão que deve dar é que eu cresci dentro da igreja, talvez uma impressão até de que eu nem saiba como é uma vida sem a religião, mas eu sei. Então eu vou aproveitar a oportunidade para contar um pouquinho da minha história para vocês. Bom, eu nasci em uma família católica, fui batizada, fiz a primeira comunhão, crismei, eu fazia leitura nas missas, já participei do coral, mas tudo isso enquanto eu estava na catequese. Depois que eu fiz a crisma e as obrigações da catequese acabaram, eu me afastei totalmente. Eu ia às missas no Natal com os meus pais, eles nunca foram de frequentar a igreja e por isso eu falei que eu nasci em uma família católica. Apesar dos sacramentos, a gente não praticava religião, meus pais eram assim e eu simplesmente segui dessa forma. Bom, muito tempo se passou e em 2017 eu comecei a namorar o Mateus. Quem me segue já viu ele várias vezes nos stories, nos vídeos, enfim. Então a gente começou a namorar em 2017. Eu tinha 18 anos e ele 21. Nenhum dos dois se importava com a vida espiritual, religião e nada dessas coisas. O Mateus ainda ia na missa às vezes, porque a família dele ia, e eu nem isso. Eu nunca fui uma menina que gostava de festa, noitada e essas coisas. Eu sempre tive um senso moral e de responsabilidade bem claro, apesar de não praticar a fé, eu não tive essa fase de revolta ou de atitudes inconsequentes. Nosso namoro então começou dessa forma, 2 pessoas tranquilas, porém totalmente afastadas da fé. Aí não tinha como ser diferente. Para nós o que importava era a regra do mundo. E levamos um namoro comum para os dias de hoje. Cada um morava na sua casa, mas tínhamos relações sexuais e não pensávamos muito no real objetivo do nosso relacionamento. Era tudo muito físico e mundano. E foi assim até 2020. Em 2020, o Mateus se converteu. Ele tem uma história muito legal sobre isso e eu vou pedir para ele contar para vocês qualquer dia. E a conversão dele gerou um impasse entre a gente. Eu não entendia o que estava acontecendo.
Do nada, para ele, não bastava mais ir à missa de vez em quando. Ele ia toda semana. Depois começou a ir várias vezes na semana, praticamente todo dia. Ele rezava o rosário às 4 da manhã e eu só pensava, por que às 4 da manhã? Eu só quero dormir essa hora. E eu realmente não entendia o que estava acontecendo com ele. Ele não estava normal, ele só falava de religião, de igreja, só estudava isso, não fazia sentido. Foi um baque para mim. Mas ele nunca me cobrou. Ele me incentivava a conhecer, a participar, mas nunca me pressionou. Aí eu comecei a frequentar as missas. Ele falava, eu vou na missa, aí eu falava, eu vou também. Não era porque eu queria ir à missa, mas ele ia e eu ia ficar fazendo o quê? Nessa época eu comecei até a participar da liturgia, fazia leituras, mas tudo sem entender muito o que eu estava fazendo. Eu fazia porque me chamavam ou porque eu estava com ele e ele ia fazer também. Em 2021, o pároco convidou a gente para ser ministro da Eucaristia. Eu lembro como se fosse hoje dele falando. Eu ia convidar um só, mas como vocês dois fazem tudo juntos, eu vou convidar os dois. Eu prontamente neguei, eu sabia que aquilo não fazia sentido para mim. Apesar de estar ali participando, eu não via as coisas com a devida importância. E é claro que o Mateus aceitou. Eu sabia que o nosso relacionamento já incomodava o Mateus em alguns sentidos, e eu não queria que fosse assim. Bom, toda essa situação me fez pensar sobre a minha própria conversão. Eu também queria entender e sentir o que eu via no Mateus. Foi então que ele me incentivou a rezar o terço pedindo pela minha própria conversão. Então eu comecei. Eu não rezava todo dia, às vezes pensava, pra que ficar rezando tanto? Mas rezava. Depois de 2 anos, no dia 1º de julho de 2022, eu lembro da data exata porque foi um momento que realmente me marcou muito. Aconteceu algo diferente naquele dia, as coisas mudaram. Eu estava voltando para casa dirigindo e eu moro muito perto da igreja. Eu passo do lado dela todos os dias. E eu estava passando mais uma vez por ali, como todo dia, só que nesse dia foi diferente. Alguma coisa que hoje eu sei que foi alguém me fez parar o carro e entrar na igreja. Eu parei, desci do carro, entrei na igreja e fui na capela. Lá eu conversei com Jesus e pela primeira vez eu senti algo diferente. Eu senti que ele me ouvia. Eu tive certeza que o caminho era aquele e que eu não podia mais ignorar. Esse dia foi a minha virada de chave. Não é todo mundo que tem um dia específico. Isso pode ter acontecido com você aos poucos, pode ainda não ter acontecido, ou pode ter sido assim como foi comigo. Depois desse dia, eu comecei realmente a buscar a Deus. Eu comecei a estudar, a tirar minhas dúvidas, a praticar o que a igreja pede e ensina. Foi uma virada de chave total na minha relação com Deus e também em todos os meus relacionamentos pessoais. Uns dias depois, eu fui com o Mateus confessar e, saindo da confissão, conversamos e tomamos a decisão. Vamos viver um namoro santo. E não pense que isso só está relacionado à parte sexual. A gente entendeu que o objetivo do nosso relacionamento era, num futuro, construir uma família. A gente viu que isso só seria possível se eu e ele estivéssemos dispostos a buscar a santidade e nos ajudar nessa jornada. A gente precisava viver a vida na terra, visando o céu. Tudo foi acontecendo muito rápido depois da minha conversão. No fim do mês de julho mesmo, eu criei o Instagram Una Santa Católica. Eu sempre gostei muito de tirar foto, fazer vídeo e sempre ficava maravilhada com o interior de igrejas. Aí eu criei o Instagram para mostrar essas fotos que eu sempre tirava. Na época eu estava estudando, começando a entender as coisas e sempre que achava algum tema interessante ou via alguma coisa legal, fazia um vídeo ou tirava uma foto para postar lá. Eu não buscava ter seguidores nem nada disso, era só um lugar onde eu postava coisas sobre a igreja que eu estava vendo e aprendendo. Acontece que em novembro eu fui com o Mateus no encontro diocesano do Apostolado da Oração e lá eles mostraram uma relíquia de 1º grau da Madre Clélia Merloni e falaram que se tocasse nela e fizesse um pedido, ele seria atendido. E eu confiei muito nisso e fiz o possível para conseguir tocar nela. No caminho eu fui pensando qual pedido eu podia fazer. Eu estava aguardando o resultado de uma prova e pensei em pedir pela aprovação, mas eu não queria desperdiçar esse pedido. E aí surgiu a ideia de pedir ajuda com a página no Instagram. Eu queria que meu conteúdo fosse útil, ajudasse as pessoas de verdade e aproximasse elas de Deus. A partir desse dia eu comecei a receber mensagens de pessoas dizendo que meu Instagram ajudava elas no caminho da fé. Aí outra coisa muito doida aconteceu. Muita gente começou a seguir a página. No final do ano ela já tinha quase 100 mil seguidores e eu não entendia o porquê daquilo. Aí eu pensei, eu preciso criar um conteúdo que ajude essas pessoas. Foi aí que eu comecei a estudar mais ainda para produzir conteúdo relevante, e isso de estudar para produzir conteúdo para as pessoas me ajudou muito, porque eu também estava no processo inicial de aprendizagem. Eu falo para o Mateus que eu mantenho a página para ajudar as pessoas
e a página retribui me incentivando a crescer cada vez mais. Eu ainda sou muito nova em tudo isso, eu estou engatinhando na fé e tenho muito que aprender ainda. Falar para vocês lá no Instagram me ajudou muito a acelerar esse processo. Hoje eu sou uma pessoa muito menos ansiosa por confiar plenamente em Deus e colocar Ele à frente de tudo. Uma coisa muito legal que pode servir para muitos de vocês também é que mesmo depois da minha conversão eu não tentei converter os meus pais nem ninguém. Porém hoje todos à minha volta frequentam a missa e seguem com mais firmeza a religião. Eu não pedi para ninguém fazer isso, eu simplesmente fiz. E assim como eu vi o Mateus e quis aquilo para mim também, meus familiares me viram e quiseram mudar. Certamente eles também sentiam um vazio como eu sentia. Quando viram que eu estava conseguindo preencher, logo eles tentaram também. Isso é muito legal. Então, se você está sozinho nesse processo, não é motivo de se desmotivar. Se você queria ter mais apoio na sua casa, calma, vai sozinho mesmo, que uma hora esse apoio vai chegar. E depois de tudo isso, depois de ter passado anos até entender e viver verdadeiramente a fé católica, eu percebi que tudo poderia ter sido bem mais simples se eu iniciasse pelas bases da doutrina católica. Hoje eu consigo ajudar muita gente pelo Instagram e recebo muitas perguntas básicas, perguntas relacionadas ao mínimo que você precisa saber. Isso me lembra muito de quando essas dúvidas também eram as minhas e o quanto eu tive que correr atrás para conseguir ter mais clareza. Como não é possível organizar todo o conteúdo que eu gostaria de passar em respostas nas caixinhas ou vídeos curtos, eu decidi gravar aulas que apresentam a base da doutrina católica de uma forma simples e objetiva. A ideia das aulas é que você que está iniciando, você que ainda não compreende muito bem os porquês, que não vê sentido em muita coisa da doutrina católica, possa esclarecer de vez suas dúvidas e entender o real motivo por trás dos ensinamentos da Igreja. Foram meses de produção de conteúdo para gravar as 25 aulas que compõem os 6 módulos do meu primeiro curso online, o Catolicismo Puro e Simples. No curso eu vou aprofundar mais nos temas que falamos aqui hoje e vou trazer outros temas que são complicados de tratar no Instagram. Além disso, um dos temas que mais me perguntam é sobre modéstia. Eu sempre quis muito falar disso de uma forma mais aberta e aproveitei a oportunidade para gravar também um mini curso com 4 aulas só sobre isso. Fica aí que eu vou te explicar tudo e como você faz para acessar o conteúdo. O Catolicismo Puro e Simples foi dividido em 6 módulos. O primeiro é a introdução, é onde eu vou falar um pouco de como surgiu a religião católica e o que buscamos no final das contas. Vamos falar de história e de santidade. O segundo módulo é o pecado e perdão. Nele eu vou te ensinar sobre o pecado original, sobre os mandamentos de Deus, vou falar com detalhes sobre os tipos de pecado e como agir como cometemos cada um deles. E, por fim, como nos redimimos perante Deus. Eu vou te explicar certinho como funciona a confissão. No terceiro módulo, vamos falar só sobre os sacramentos. E não precisa se preocupar, eu vou iniciar explicando de forma clara o que são os sacramentos. E depois vamos falar de cada um deles, da sua importância, como e quando ele é ministrado e por quem. Esse módulo é muito importante porque mostra o caminho a ser percorrido, mostra em que ordem e quais sacramentos recebemos. O quarto módulo é só sobre a missa. Não tem como você participar e viver a missa se você não entende o que acontece ali. Eu recebo direto na caixinha pessoas falando que acham a missa muito chata, que é cansativo, que elas não entendem o porquê que tem que ser assim. As pessoas só sentem isso porque elas não entendem realmente o que é a missa. Nesse módulo eu vou te falar sobre a liturgia e os símbolos presentes na celebração. No quinto módulo, vamos tratar de temas que são quase sempre polêmicos. A Igreja tem posições muito claras sobre diversos temas que são discutidos na sociedade. Muitas vezes, nem mesmo os católicos sabem o que a Igreja fala de determinado assunto. Daí vêm as confusões, os julgamentos errados, os achismos, enfim, os ataques à nossa fé. Nesse módulo, vamos falar sobre o ensino católico em relação a santos, imagens sacras, castidade, homossexualidade, aborto e outras coisas que sempre geram dúvidas e discussões. Eu vou apresentar para vocês a posição oficial da Igreja, sem achismos ou opiniões pessoais. Por fim, e não menos importante, temos um módulo inteiro sobre oração. Nele vamos falar das principais orações, da oração do terço, da leitura da Bíblia e de como montar uma rotina diária para estar mais próxima de Deus. O curso é 100% online e eu me esforcei ao máximo para gravar da melhor forma possível. O valor desse curso na sua vida com certeza será muito maior do que o preço dele. Todo o conteúdo estaria disponível por 10 de R$ 49,70 ou R$ 497. O preço ficou super acessível porque eu quero ter todos vocês comigo.
Mas é claro que vocês que estão aqui comigo e estarão nessa primeira turma terão muitas vantagens, começando pelo valor. Nessa primeira turma, o curso sairá por apenas 10 de R$ 29,70. É só R$ 297. São R$ 200 de desconto para quem entrar agora. Além do desconto, quem entrar nessa primeira turma recebe de graça meu e-book de orações diárias e meu planner para a leitura da Bíblia, que somados custariam mais R$ 75. Já são R$ 275 de desconto. Vai somando porque ainda tem mais. Como eu já falei anteriormente, eu gravei um mini curso só sobre modéstia, o Modéstia Além da Saia. Esse é um dos temas que mais me perguntam no Instagram e as respostas muitas vezes não são simples. Muita coisa tem que ser levada em consideração, o ambiente, a situação. Então eu gravei 4 aulas para que você entenda tudo sobre a modéstia. Vamos falar sobre virtudes, detalhar a virtude da modéstia e sobre a prática. Você vai ver que a modéstia está muito além de usar saia, muito além do que você veste. Bom, o minicurso tem o valor de R$ 197 e também vai de bônus para quem entrar nessa primeira turma do Catolicismo Puro e Simples. Fala sério, ficou muito bom, né? E para fechar o pacote com chave de ouro, você vai ter acesso irrestrito ao conteúdo por 2 anos e vai poder tirar dúvidas diretamente comigo pela plataforma nos 6 primeiros meses. É isso, eu quero estar bem pertinho de todos que entrarem nessa primeira turma. Esse canal de dúvidas vai ser o nosso ponto direto de comunicação. É tanta coisa que eu até me perdi aqui. Eu vou resumir então o que você vai levar. O curso Catolicismo Puro e Simples com 25 aulas, meu planner de leitura bíblica e meu e-book de orações diárias, o minicurso A Modéstia Além da Saia com 4 aulas e o suporte para dúvidas durante 6 meses, lembrando que o acesso ao conteúdo será por 2 anos. Tudo isso por R$ 297 em até 10 de R$ 29,70. Eu realmente quero todos vocês comigo nesse novo projeto. Somando tudo, sem o desconto, o preço seria de R$ 769. Você vai levar tudo por R$ 297. São R$ 472 de desconto que nunca mais serão dados. Esse pacote é exclusivo da primeira turma porque eu quero todo mundo lá. A partir de agora, as inscrições já estão abertas e você pode fazer a sua diretamente no link que está na bio do meu Instagram ou no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no chat. Uma informação muito importante, as vagas serão limitadas. Como vai haver o suporte para dúvidas, eu não posso ter muitos alunos, porque eu preciso conseguir dar atenção para todo mundo. Então, as inscrições serão por apenas 72 horas ou até as vagas se esgotarem. Eu aconselho que, se você já tomou a decisão de participar, não perde tempo para não correr o risco de ficar de fora. Para ajudar quem estiver com dúvidas, amanhã, às 8h30 da noite, eu vou fazer uma live no Instagram. Eu vou tirar dúvidas sobre o conteúdo da aula de hoje e também sobre o curso. Eu espero vocês lá. Quem já tiver inscrito, entra também para a gente já conversar um pouquinho. Eu espero que vocês tenham gostado da novidade e estejam tão empolgados quanto eu. Foram meses de trabalho para chegar aqui hoje e oferecer algo realmente incrível para vocês. Se tiverem dúvidas, me mandem lá no direct e participem da live amanhã também. Eu vou tentar responder todo mundo. E lembrando que as inscrições estão abertas só por 72 horas até quinta-feira, às 23h59. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!